Olá, sejam bem-vindos a este vídeo de hoje. Hoje é dia 19 de junho do ano de 2023. É segunda-feira à noite, né? A partir da noite, aqui agora. E a paz de Deus a todos. Queria falar um pouquinho a respeito das coisas de Deus. Breve fala mesmo, bem rápido hoje, né? Eu vou falar aqui a respeito de alguns comentários. Na verdade, foi na hora do vídeo, é, do meu vídeo anterior, mas é, não tem nada a ver exatamente com. Foi em respostas, né? A minha fala, mas não tem nada a ver com o que eu falei ali. Que complicado, que coisa que eu fiz aqui, né? Na verdade, é uma conversa que eu tive com uma pessoa, né? É, por conta do vídeo que eu mandei, né? Fiz uma confusão aqui. E a respeito das igrejas, né? Uma pessoa veio conversar comigo, falando das igrejas, veio me falar que concorda totalmente com a minha fala e tudo mais. Né? E eu tenho essa conversa aqui, essa pessoa me procurou, pegou meu contato de WhatsApp, já tem meu WhatsApp, tá conversando, tem a fala dele aqui com áudio, né? E esclareceu ali os posicionamentos dele, acha que eu muito certo no que eu falo, né? E nós falamos bastante a respeito das religiões, né? Das igrejas, das placas, né? Das religiões, né? E entramos em diversos assuntos. Hoje também eu vi, hoje por acaso eu vi um vídeo, né? De uma nova igreja que nasceu, né? A partir de uma igreja. É a igreja onde eu frequento, mas inventaram uma outra agora, né? Uma nova aí, eu nunca tinha visto. E aí eu entrei nesse tema, conversando com essa pessoa, falando com ele, né? Estão querendo, né? Eu acho que já foi até pior, acho que teve uma época aí que era, cada esquina se abria uma, era filial. Essas igrejas, salvo engano, né? Universal, do Reino de Deus, a outra lá do Chapelão lá, Mundial do Reino de Deus. Essas igrejas aí, elas abriam uma em cada esquina. Era uma filial, era filial mesmo, né? Então, tinha um tempo que era assim, né? E ainda tem ainda alguma coisa, né? Vamos aumentar o número de igrejas, de igreja, de igreja. Aí acontecem algumas dissensões no meio né, daquela irmandade, daqueles irmãos. Aí, não, eu vou criar minha própria igreja, cada um sai para um lado, criando igreja, né? E assim tem todas, assim, né? Eles não sabem fazer outra coisa a não ser um discurso, né? Infelizmente. Eu estou falando de todas, viu, igreja? É todas. É um discurso com algumas exceções, né? Existem exceções nisso, tá? E bastante até. Mas a grande maioria deles, né, é um discurso, mas não tem um amor, que é o que eu venho falando aqui. Não tem um amor, não tem, né, um cuidado pelo povo, né? O cuidado é só colocar o povo no banco ali para, ó, senta aí que nós vamos pregar, né? E não tem ali um cuidado, um zelo, né, pelas ovelhas do Senhor, assim como tinha ali como o Senhor demonstrou ali no livro ali, na história de Davi, né? Do rei Davi, do servo de Deus Davi, né? Que mostrava ali o que era ser um pastor, né? Qual era o zelo que nós tínhamos que ter como pastor. Ser pastor, qual é o zelo que você tem que ter pelas ovelhas, né? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aí alguns, não, o pastor é Jesus Cristo, não sei o que, não. O Senhor deixou homens aqui, ministérios para cuidar do povo dele, né? Não é só pregar, é cuidar, né? Então não adianta nada. Eu, por exemplo, eu discordo, eu discordo com muitas coisas dentro da igreja, na igreja que eu frequento, olhando para as outras também, embora eu não conheço
intimamente a relação lá nas outras, mas a gente vê por alto, né? E é tudo muito parecido também. E, eu discordar, e nesse meu discordar, eu querer ir lá e abrir uma outra. Não, isso aí não serve para nada. Infelizmente isso aí não serve para nada. Para fazer igual, né? Então, o que está faltando é você fazer diferente, né? É você fazer comum. Por isso que eu digo que tem exceções, né? Eu vou olhar para o lado positivo desse sacerdote, né? Desse homem. Até porque eu também nem sei qual é o lado negativo, que eu não conheço. E a gente vê muitas falas por aí, mas eu não conheço, né? Então, vamos ver aqui o lado positivo, né? Desse Júlio Lancelotti, tá até aí no meu. Me pediram hoje, um irmão da igreja onde eu frequento, eu não conheço ele, né? Já conversei com ele, a gente participávamos de um grupo. Hoje ele me pediu aquele vídeo, eu mandei pra ele me pediu, tá lá no meu status faz muito tempo que eu não falava com esse irmão. Hoje ele entrou em contato comigo no meu privado para pedir o vídeo. Por favor, manda esse vídeo para mim, né? Porque as palavras de Deus mesmo, né? Sobre o que é que nós precisamos ser, o que é ser cristão. Não adianta a gente ter um discurso, ter uma fala, uma defesa, uma tese e não cumprir, não exercer o cristianismo, né? O cristianismo, o amor, né? A fraternidade, né? O perdão, a misericórdia. Não adianta nada, não adianta. Pode abrir 200 mil igrejas, 1 milhão de igrejas, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. O que nós temos que mudar somos nós. Então podemos ficar nas igrejas onde já existe, né? E mudar a igreja que já existe. Mudar o máximo de almas que ali estão possíveis, né? Se tem 100 almas lá, que pelo menos 10, que pelo menos 20, que pelo menos a metade, né, mude o seu comportamento, o seu ser. Porque a gente molda. Eu vi outra coisa hoje também. Isso foi um exemplo hoje, mas agora não estou lembrado, é muita informação, às vezes a gente se perde, né? Que a gente se molda, né? A gente deixa de cometer pecado. Eu vi algo hoje assim. Não é pelo discurso de ninguém, é pelo um exercício. Você tem que exercitar o bem. Você tem que estar quanto mais próximo, mais perto, mais vivenciando o bem, né? O amor, né? A graça. Quanto mais você vivencia isso, mais você transforma o seu ser. Então você deixa de errar, deixa de pecar, deixa de transgredir, você deixa aos poucos, você vai, né? Você vai se envolvendo, né? Com as coisas maravilhosas que é o amor, as coisas maravilhosas do amor, e deixa as coisas erradas. Então é isso. O vídeo é bem rápido mesmo. Eu só passando para falar isso, é o meu último vídeo, encerrando por hoje, né? E que Deus nos abençoe, que dê uma guia, um entendimento, né? Maior que isso, né? Que esse entendimento venha como essa guia de Deus, veio como veio para Saulo, né? Embora muitos podem achar que eu sou contrário a Paulo, aos apóstolos, aos discípulos. Não, eu não sou. Eu só acho que eles não são maiores que Deus, que Jesus, né? Primeiramente, cumpre-se o que Jesus disse. Depois a gente segue Paulo, Pedro, as regras, a doutrina deles, né? Principalmente de Paulo. Aí a gente segue depois. Aí a gente vê o que é que se enquadra dentro daquilo que Jesus deixou, né? Aquilo que Jesus deixou, né? Provavelmente as doutrinas que Paulo deixou, os ensinamentos, as doutrinas, as ordenanças que está ali, provavelmente não vai ser nem problema, né? A gente vai olhar de longe assim, aquilo ali é a regra, tá vendo? Se eu errar ali, se eu errar, né? Se eu errar, eu me enquadro naquilo ali, né? Primeiro é o que Jesus deixou, depois vem o resto, né? Então,
Mas Paulo, ele foi um homem de Deus, ele teve a parte dele, ele fez, exerceu o ministério dele, lutou pelo. Hoje existe as igrejas, existe tudo isso a palavra de Deus chegou em muitos lugares por causa de trabalho de Paulo, de Pedro, de João, foi Paulo principalmente, talvez, né? Foi por conta disso, né? Então teve a sua missão. Porém, se colocaram mais Paulo lá em cima, a gente fala muito em idolatrar, né? Que as igrejas idolatram, a igreja católica, que isso, que aquilo, que igreja disso, dos santos, né? Mas a gente idolatra Paulo do mesmo jeito, os evangélicos, né? E deixa Jesus lá no porãozinho, né? É isso aí, pessoal. Que Deus nos abençoe, né? E que tudo isso que nós estamos vivendo possa servir para que nós possamos, não é para se desligar de igreja. Bobagem isso. O que nós precisamos é chegar em entendimento, um entendimento cristão da graça, a gente colocar Jesus no primeiro plano, né? A graça, o favor de Deus no primeiro plano, né? E quando você fala da graça, então você está envolvendo todo o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Você tem que distribuir essa graça, esse favor de Deus para todas as pessoas e cuidar do povo, né? E cuidar, né? Chega de aquartelar o povo, está na hora de cuidar do povo, né? E que Deus abençoe nisso. Nós precisamos disso, nós estamos precisando, sabe? O mundo está desse jeito por conta da falta de amor que começou há muitos e muitos tempos dentro das igrejas, né? Deus seja louvado.